Quem é você? Eu sou o Vassil Stuparik. Sou radialista desde 1958 e quando garoto estudei em escolas públicas, alguns colégios internos, que na época era muito comum, pois a família muito pobre me colocava nesses colégios internos, tanto de freiras quanto seminários, justamente porque ali a gente tinha um excelente ensino e ao mesmo tempo comida e cama, e isso de graça. Então era muito prático, muito bom. Foi um ensino, embora às vezes sacrificado, ficar longe da família durante um ano inteiro, mas gratificante porque aprendi alguma coisa. Na minha infância, um dado curioso, lembrado a mim há pouco tempo pelo J. Agostinho, um outro jornalista, radialista muito conhecido, foi de que no seminário a gente inventava algumas brincadeiras de final de semana para recepcionar os pais que vinham nos visitar. E a gente criava alguns esquetes fazendo teatro. Então, eram algumas coisas rápidas e eu e ele que comandávamos isso. E a gente inventava isso garoto, 7 anos, 7, 8 anos de idade. Também, naquela época incrível, isso assim me deixou um pouco assim balançado. Escrevíamos um programa que a gente lia, um noticiário, eu e ele, o J. Agostinho. A gente lia um programa exatamente igual ao que o Jô Soares fazia recentemente na televisão, ou fez recentemente na televisão. Um noticiário onde ele dizia uma notícia e esqueci o nome do outro ator, o Eliezer Carvalho, dizia o outro texto, um outro texto que confundia. Nós fazíamos isso em 54, 55. Estranho, né? Mas, enfim, talvez daí, então, essa minha vocação e a minha aspiração para o rádio. Depois, quando o guri, correndo nos campos, à tarde era obrigatório a gente ouvir na Rádio Tingui o Jerônimo, o Herói do Sertão. Era uma novela para criança, para garotos. Jerônimo, obviamente, era o nosso grande herói. Ele, o moleque Saci, que era o secretário dele, o assistente dele, o índio do Zorro. E isso era muito bacana. Depois eu acabei escrevendo uma carta para a Rádio Tingui também, para um programa Culpado ou Inocente, com o advogado Mário Jorge. Não lembro, isso foi em 56, 57, por aí. Onde ele narrava um caso de um presidiário qualquer e perguntava ao final se ele seria culpado ou inocente. Eu escrevi uma carta, achei que ele era inocente e fui sorteado e ganhei. Aí fui lá na Rádio Tingui, foi quando minha mãe comprou meu primeiro par de sapatos para ir lá na Rádio Tingui, que era junto com a PRB2 ali na Barão do Rio Branco, as duas ficamos juntas na mesma escadaria, para receber uma caixa de surpresa Colinos. Interessante que quem ficou muito feliz foi minha mãe, porque a caixa de surpresa só tinha produtos para cozinha, para lavanderia, para essas coisas. Estavam lançando na época o sabão em pó, que não era ainda sabão em pó, era sabão em flocos. Mas, enfim, eu ganhei meu par de sapatos e ela ganhou a caixa de surpresa, né? E o que mais também me impressiona é que anos mais tarde eu vim a ser o operador de áudio do Mário Jorge na Rádio Emissora Paranaense. E muitos anos depois, já na década de 70,
no início, eu o encontrei em Jacarezinho, no Hotel Municipal, onde jogamos algumas partidinhas de bilhar, que ele era um craque, e para matar um tempo, matar a hora enquanto esperávamos o jantar. O Dr. Mário Jorge era uma pessoa muito querida e a gente teve uma convivência muito feliz. Bom, em 57, se não me engano, minha mãe passou a trabalhar para o Dr. Najib Shed. Ela foi ser zeladora da Rádio Emissora Paranaense. E aí, obviamente, eu, como guri curioso, ficava enchendo a paciência de todos os operadores lá e corria para cá e corre para lá, então acabei aprendendo o ofício e sempre o substituía nas eventuais faltas, ou precisava ir a algum banheiro, ou ir descer a fazer um lanche lá no Bar 19, que geralmente eram algumas cervejas e não um lanche, mas enfim, eu aproveitava essas oportunidades para aprender mais o ofício de operador de som na época. E fui aprendendo. Até que um dia, um diretor novo assumiu a rádio, bastante conhecido, uma inconfidência, mas eu vou contar isso, porque na época me incomodou bastante. O Renato Mazanik, nosso amigo hoje, entrou como diretor e proibiu que eu frequentasse a técnica. Aquele guri não pode ficar na técnica porque ele atrapalha. Tudo bem, não pode, né? Mas só que o pessoal ficou revoltado, porque eu ajudava todo mundo, como guri, mas ajudava todo mundo. E o incrível, me acontecem algumas coisas na vida assim que são surpreendentes e ao mesmo tempo bastante significativas. Neste final de semana, em que eu fui proibido frequentar a técnica de som da Rádio Emissora Paranaense, no domingo de manhã o Enio Rosa simplesmente não apareceu. O Enio era um dos favoritos do Dr. Najib Shed, muito querido, muito competente, um grande profissional, mas tinha um defeito. Ou uma virtude, sei lá. Ele gostava muito de jogar futebol amador. E era o craque do time. Como ele tinha um jogo, ele simplesmente não apareceu e acabou. A rádio abria às 6 horas da manhã. 7 horas da manhã bate o Renato Mazanik na minha casa. Nós morávamos no primeiro andar, a rádio era no quinto. E fala para minha mãe, puxa, sabe que o guri não podia tocar a rádio para mim até meio-dia? Ela disse, pode. Me acordou, eu fui lá tocar a rádio. Aí vem aquele ditado, né? O castigo vem a cavalo, mas olha, esse veio a jato, né? Enfim, de lá para cá, nunca mais. O Renato se tornou um amigo e somos companheiros até hoje. Eu o respeito muito, um grande profissional que fez tanto rádio e televisão com a gente, quer dizer, uma pessoa competente. E foi um ato que ele teve que tomar na época e tomou. Bom, enfim. Em seguida, antes eu, claro, conhecendo a história do rádio, da televisão, sobre a qual eu pesquiso muito e tenho o meu site a respeito, que é o www.oradiodoparaná.com.br, e onde eu tenho uma colaboração direta do Luiz Renato Ribas, eu conto ali a história de muitos radialistas. Nós temos ali mais de 500 depoimentos também, de gente que ainda está aqui, outros que já se foi, mas que marcou e fez a história do rádio e da televisão do Paraná. A primeira experiência de televisão no Paraná foi em 54, com o Didi Bétega. Ele foi o primeiro rosto que apareceu na televisão em circuito fechado. Ou seja, ficava ali no início da rua 15 de novembro, na Avenida Luiz Xavier, a menor avenida do mundo, tem 50 metros. No edifício Garcês, no 7º andar, ficava
a câmera que a Tupi mandou para Curitiba para fazer essa experiência, essa demonstração pública. E no térreo ficavam os televisores de exposição para que o público pudesse ver televisão. Ela já existia em São Paulo com a TV Tupi, que era dos diários de emissoras associadas do Assis Chateaubriand, e em Curitiba estavam se movimentando para criar um grupo com o Dr. Najib Shed e outros mais, para se criar uma televisão aqui. Essa foi a primeira experiência em circuito fechado, sem número de canal, sem nada. Nada resultou disso, as coisas andavam demorando. Dr. Najib Shed, com uma iniciativa muito forte, muito grande, Gustavo, resolveu, quer saber uma coisa? Eu vou fazer essa televisão. Foi aos Estados Unidos, comprou lá uma câmerazinha pequena, sem vergonhazinha, industrial, e trouxe para Curitiba, falou para o Otto Lenin, disse assim, Otto, faz esse troço funcionar. Pô. O Otto nunca tinha mexido com aquilo, bom, vamos brincar. Ele e o Zamboni começaram a mexer, arranjaram um monitor, ligavam direto e faziam aquelas experiências caseiras. Nisso, o Dr. Najib encontrou realmente um técnico competente, um mineiro, trouxe para Curitiba. Ele tinha um transmissor que ele havia criado, um transmissor de imagem, e montaram ali, então, daí a primeira estação de televisão, no edifício Marisa, no primeiro andar da rua Senador Alencar Guimarães, onde o Dr. Najib tinha suas duas emissoras de rádio, a Rádio Emissora Paranaense e a Rádio Curitibana, ambas no quinto andar. E no primeiro andar, onde ele tinha um auditório, ele desmontou o auditório e montou ali um estúdio da televisão. Lembro bem, outro fato também, quem me relembrou isso foi o Marcos Aurélio de Castro. Marcos Aurélio todos conhecem, foi secretário da Comunicação Social do governo Ney Braga, foi chefe do setor de Relações Públicas da Copel, foi no nosso tempo no rádio, foi comentarista esportivo, grande personalidade, grande sujeito, uma pessoa muito querida no ambiente do rádio, pelo seu caráter, pelo seu companheirismo e por ser um eterno gozador, né? Brincalhão com todo mundo. Quem não o conhecia às vezes se assustava, achava que ele estava falando a sério. Não, ele era muito brincalhão. Bom, e o Marcos me encontrou e disse, poxa, guri, você lembra da vez que eu te botei pela janela na sacada lá do edifício Marisa? Daí eu disse, pô, peraí, eu lembro, o que que era? Daí ele disse, então, é que haviam jogado 4 cabos lá do quinto andar para televisão, para o primeiro andar. E alguém tinha que descer na marquise do prédio para pegar esses cabos e alcançá-los até o primeiro andar, onde estava o estúdio da televisão. Ele, Marco Aurélio, me alçou porque como ele era muito alto, muito compridão, e eu, 10 anos de idade, era um gurizinho, ele me alçou pelos braços e me colocou lá na marquise. Eu peguei esses cabos, levei-os, entreguei no primeiro andar. E aí que vem o curioso. Por que isso? Porque a imagem da primeira televisão, que foi Canal 5 em caráter experimental, e aí o Renato Mazzeni cometeu mais um erro no livro dele, colocando Canal 7, não, Canal 5 em caráter experimental, a imagem ia pelo Canal 5 e o som ia pela Rádio Curitibana. Ou seja, você tinha que colocar um rádio em cima da tua televisão para poder ver a imagem e ouvir o áudio. A cantora, no caso, cantando as operetas, aquela coisa toda. E os microfones justamente por isso. Os cabos nós jogamos lá do quinto andar até o primeiro para poder captar esse som e mandar o som pela Rádio Curitibana e a imagem pelo Canal 5. O primeiro rosto a aparecer na televisão, aí sim, transmissão pelo Canal 5, foi o do Elon Garcia. Grande sujeito, outro locutor fantástico, com uma voz
super privilegiada e que até hoje ainda continua gravando e com uma qualidade assim excepcional. Bom, ali começamos, dali o Canal 12 Canal 5, perdão, ainda foi transferido para o edifício Tijucas, e lá no Tijucas, no último andar, ali foi inaugurado o Canal 12, aí já definitivamente. Depois da história que todo mundo geralmente conhece, tal, saiu dali e veio para o barracão ali do estacionamento, dali para o Batel, e do Batel onde está hoje, lá nas Mercês. Bom, eu comecei aprendendo a ser operador de som na rádio, substituindo os que foram meus futuros colegas. Enio Rosa, Al França, Ivo Garcia. Ivo, tadinho, trabalhava o dia inteiro como cobrador de uma loja e à noite, para complementar o salário, ia trabalhar como operador de som da emissora paranaense. Mas ele tinha um problema gravíssimo de úlcera. E vira e mexe, essa úlcera atacava. E ele dizia, puxa, guri, segura para mim que eu vou para casa. Eu disse, vai, pô. Né? Ele ia embora e eu, claro, com o maior prazer do mundo, sentava ali e ficava operando. Pô. Assim, passado o tempo, quando o Didi Bética comprou a Rádio Curitibana, e a Colombo do Paraná, e ele já tinha a Ouro Verde, me contrataram, o Jair de Brito me contratou para ir trabalhar como operador de som. Eu lembro que na época minha mãe ganhava por mês 4.000 cruzeiros. Eu no primeiro mês ganhei 8.000 cruzeiros. 8 daquelas notas amarelinhas assim. Quando eu peguei aquilo, meu Deus, eu fiquei extasiado, né? Saí para a rua, fui lá, comprei uma carteira, porque tinha que colocar o dinheiro dentro. Então, comprei um sorvete e fui à matinê do Cine Palácio. Pô, eu tinha dinheiro, estava rico. Né? Fui lá, assisti o filme, delícia, maravilha. Saí do palácio, como todo mundo saía pela porta lateral. Disse, pô, vou comprar outro sorvete. Né? Cheguei lá na lanchonete, na esquina, que tinha bem na esquininha ali. Meti a mão, disse, cadê minha carteira? Cara, cadê minha carteira? Pô, né? Aí tentei voltar no cinema, entrei lá, falei e tal, entrei, fui lá, olhei, nada. Claro, alguém deve ter achado, porque as carteiras a gente ficava reclinado, bem, né? Guri, botava o joelhão para cima e ficava bem deitadão para assistir, olhar a tela aqui, né? E nessa, ou a carteira deve, com certeza, ter escorregado do bolso de trás, e perdi tudo ali. Nunca mais na minha vida usei carteira para colocar dinheiro. Então foi isso. Cheguei em casa triste, falei para minha mãe, disse, olha mãe, ganhei 8.000, mas perdi tudo. Como? Disse, expliquei. Bom, fazer o quê? Minha mãe nesse ponto era muito legal, não me deu bronca, nada, disse, eu tenho que tomar cuidado. Né? E aí aprendi um pouco da cuidado, mais do danado dinheiro. Bom, dali eu fui para a Rádio Guaracá. Na Rádio Guaracá passei um bom tempo também, com o Euclides Cardoso como diretor, um grande diretor, um diretor daqueles que a gente tem saudade, porque era, acima de tudo, um grande programador. E outros grandes colegas ali, como Adelson Alves, que estava na Rádio Globo, agora está na Rádio Nacional, no Rio, há muitos anos, Emmanuel Vambier, que foi para a Deutsche Welle na Alemanha, JJ da Ruda Neto, Álvaro de Túlio, Luiz Frederico Deichmann, pontagrossense, animador extraordinário. E ali ficamos uma boa temporada. Depois eu montei o primeiro estúdio de áudio em Curitiba, de gravadora de discos, para uma agência de publicidade chamada Carbos, que atendia a Penha Química Industrial Sulina,
a autoaviação catarinense, que era também uma ligação forte com a Penha. E nós montamos o Master Estúdio de Som no edifício Ana Cristina, ali na Praça Osório, no 10º andar. No 2º andar ficava a agência Carbos, agência de publicidade, e no 10º andar ficava a Audição. Ali tivemos um dos gratos lançamentos que nós fizemos, foi João Luiz Wildner, um grande cantor naquela época, ainda soldado da base aérea, mas uma grande pessoa, um grande intérprete, até hoje ainda continua cantando, está morando lá em Santa Catarina, no interior. Fizemos vários discos, gravamos alguns discos para a RGE. Eles contratavam em São Paulo, a gente aqui em Curitiba, para ir gravar a banda Tremel lá em Santa Catarina. Eu fui lá gravar um long play com eles. Depois disso fui para São Paulo, fiquei lá 2 anos na TV Cultura, e como ela havia pego fogo ali na 7 de abril, no centro, a TV Cultura naquela época era dos diários e emissoras associados da Tupi. Como ela pegou, o estúdio dela era no 1º andar ali da rua 7 de abril, bem no centro de São Paulo, e onde estava o jornal, os diários e emissoras associados, e no 4º andar tinha também a rádio, o jornalismo da Rádio Tupi. Bom, no 2º andar, perdão. E ela pegou fogo ali, a televisão. Mas eles transferiram rapidamente lá para o Sumaré, e no dia seguinte ela voltou ao ar outra vez. Aí é que foi que eu entrei lá com um cidadão chamado Mário Fanucchi, de Ponta Grossa, que trabalhou em rádio aqui em Curitiba, mas que foi já em seguida para São Paulo, e na Tupi foi ele que inventou, criou aquele índiozinho curumim, conhecido até hoje nacionalmente, símbolo dos diários e emissoras associados, foi uma criação do Mário Fanucchi. Existe uma vinheta muito famosa que ele e o Erlon Chaves, maestro, funcionário da Tupi naquela época, criaram, e que depois os cobertores Paraíba compraram essa música para poder explorá-la comercialmente, né? Tá na hora de dormir, não precisa a mamãe mandar. Eu não lembro o resto, mas enfim, essa música e esse curuminzinho que ele criou justamente para quando chegasse às 9 horas da noite, eles colocavam isso na televisão para as crianças poderem. As mães diziam, olha, está na hora de dormir. Era uma desculpa para mandar as crianças dormir. E as crianças obedeciam, claro, não tinha outro jeito. Mas foi criação do Mário Fanucchi. O Mário, até recentemente, agora aposentado, foi professor da USP de comunicação. Sabe tudo de televisão. Esteve nos Estados Unidos, aprendeu muito lá. Foi ele quem trouxe para o Brasil a projeção dos opacos, chamado opacos, que depois viraram slides, e que aqui em Curitiba nós tínhamos um detalhe curioso, e eu gostava muito porque eu ajudava quando guri, o Zeno José Otto, da PAZ Propaganda. Ele desenhava esses GTs, chamamos-se na época, eram umas cartolinas de, eu acredito que 11x7, mais ou menos, onde eram desenhados à mão todos os comerciais que passavam na televisão. Porque a gente não tinha nem filme e nem slide. Então era aquilo ali, colocado numa ripa de madeira, 1 a 1, com uma câmerazinha por baixo, e o operador de GT, na época, ia empurrando aquilo de quadro em quadro e ia aparecendo no monitor de televisão os comerciais. E o locutor de cabine lia os textos, obviamente. Então foi uma fase assim, mecânica muito interessante da televisão, quer dizer, que o pessoal
desenvolveu essa técnica. Alguns dizem que foi criada aqui por alguém, não sei o que, não, não é verdade. Foi uma técnica que o Mário Fanucchi trouxe dos Estados Unidos e implantou na TV Tupi em São Paulo, e que essa pessoa foi para São Paulo, aprendeu, viu lá que estava e trouxe para Curitiba. Então, eu tenho esse defeito, desculpem, mas se depender de mim, eu vou dizer sempre a verdade. Às vezes o pessoal até diz, poxa, Vacil, você não é politicamente correto. Não sou. Realmente eu tenho esse defeito de ser linguarudo e dizer a verdade. Bom, deixa pra lá. Daí, em São Paulo, eu com 17 anos, daí, me chamaram no setor de pessoal da televisão e disse, olha, você vai ter que ir embora, vai ter que voltar para Curitiba. Ué, por quê? Disse, não, é que você tem que servir o exército. Você vai lá, serve o exército e quando for dispensado você pode voltar que por lei o teu emprego está garantido. Na época era assim, né? Tudo bem, então tá, fazer o quê? Não tem outro jeito. Um detalhe interessante é que de madrugada, na pensão onde eu morava, no bairro das Perdizes, eu ia para a sacada da pensão, eu tinha um radiozinho pequeno assim, com capinha de couro, daqueles, os primeiros, a pilha, né? E depois da meia-noite eu ia para a sacada, 1 e pouco da manhã, ouvi a Rádio Guairacá aqui, o Paulo Branco apresentando Varg e a Dona da Noite. Eu morria de saudade de Curitiba. Eu morria de saudade de Curitiba. Era a minha província, era a minha cidade, era a minha casa. E eu ficava ouvindo isso de madrugada na pensão. Quando eu voltei a Curitiba, fui lá, me alistei, não me apresentei, quase me prenderam depois. Fui... Muitos anos depois eu fui com o Lafayette Queirolo, foi comigo lá no comando do Exército. Mas aí eu tinha feito 30 anos. Aí eles me deram lá uma reservista lá, sei lá, um negócio qualquer lá que eu não corria mais o risco de ser preso por não ter servido o Exército. Então o Lafayette Queirolo foi o cara que me livrou a cara nessa. Mas aí eu não quis mais voltar para São Paulo. Disse, não vou. Eu gosto de Curitiba, vou ficar por aqui. Sabe? Fiquei uma temporada na Rádio Independência, depois na Rádio Curitibana, no Canal 6, que era da Tupi, né? Aí já tinham mudado a televisão aqui para as Mercês, nesse prédio novo, que era belíssimo, acho que o prédio mais bonito do Brasil para televisão. Lamentavelmente, com a derrocada da Tupi, aqui também foi por água abaixo, os estresses não seguraram as pontas e foram obrigados a vender, aquela coisa. E depois virou essa CNT, não sei mais o que, hoje nem mais existe como televisão. Bom, isso também, claro, se deve muito à pouca visão que nós tínhamos na época dos nossos produtores e diretores de televisão. Alguns mais persistentes, teimosos, né? Como os Osni Bermudes, como um Valêncio Xavier, como um Roberto Minghini, e alguns outros mais, que agora me foge a memória, mas tentaram fazer, Maurício Távora, e tentaram fazer alguma coisa em produção local. Mas depois, com a vinda do videotape para o Paraná, os patrões aqui simplesmente se acomodaram que era muito mais barato trazer produção de fora e exibir aqui, como filme enlatado ou como programas, né? Em vídeo,
do que produzir. Mal sabiam eles que eles podiam produzir aqui e vender para fora, como eles fazem com a gente. Mas, enfim, não tiveram essa visão e nisso nós perdemos muito, mas muito mesmo, porque se você olhar hoje o cast, o elenco da Globo, que é a que mais contrata, que mais tem lá, você vai ver a quantidade enorme de paranaenses que estão lá. Mas isso já há muito tempo, desde a Tupi de São Paulo, quando todos esses cobras que estão hoje na Globo estavam lá na Tupi, no Sumaré, em São Paulo, desde, nossa, Tarcísio Meira, todo aquele pessoal, Jô Soares na Record. E, então, desde aquela época, os paranaenses tinham um grande espaço, né? E daí, quando veio o videotape para cá, eles foram obrigados a ir embora, como o Ari Fontoura, o Delair Rodrigues tiveram que ir embora para o Rio de Janeiro. O Delair, infelizmente, não quis ficar lá, senão seria outro grande sucesso nacional. Mas o Ari, até hoje, é sucesso. O Tony Ramos e tantos outros, agora recentemente a Grazi, né? Tantos outros elencos, né, paranaenses que brilham lá no Rio de Janeiro e que são paranaenses, podiam estar brilhando aqui e nós vendendo esse nosso produto para o resto do Brasil. Mas não conseguimos isso. E por isso mesmo a nossa televisão até hoje ainda é ruinzinha, né, gente? Convenhamos, nós somos repetidoras ainda. Muito recente agora, com o evento da RPC, algumas produçõezinhas locais, mas muito tímidas, muito poucas, e dinheiro pouco para que eles possam fazer alguma coisa significativa. Mas eu acredito que um dia ainda vai acontecer. Por quê? A nossa tendência é justamente poder crescer nesse sentido. Bom, da televisão a gente teve várias experiências ótimas, excelentes. Eu conheci grandes pessoas e colegas, como eu diria hoje assim, com um orgulho, o Jair, né? O Jair, um pintor internacional e tal, e que começou aqui, né, de uma forma simples, né, e trabalhando com tão pouco dinheiro, que, gente, isso é incrível. Você sabe o que é pintar o cenário de um programa de televisão com tecido, brocha e água? Ah, tinta? Não tinha tinta. Não tinha dinheiro para tinta. Então o que ele fazia? Ele pegava água, desenhava o que ele queria, molhava. Só que com o acendimento das lâmpadas, aquele treco ia sumindo, porque ia secando. Alguma coisa ele retocava e outras iam tomando outras formas. Então era um cenário interativo, porque ele começava de uma maneira e terminava com outra completamente diferente. Coisas assim absurdas. Daí eu fui trabalhar no Teatro Guaíra. Simplesmente porque o Teatro Guaíra me ofereceu 3 vezes mais do que eu ganhava na televisão. E eu disse, opa, é aí que eu vou, né? E lá eu fiquei durante 20 anos, várias passagens, saídas e retornos. E a última foi com o Maurício Távora, quando ele assumiu a superintendência do Teatro Guaíra e me convidou para ir lá organizar um setor que estava maleixo. Eu disse, vou, claro, salário bom, eu sei, então vamos lá. Depois de algum tempo, nós montamos lá no Corpo de Baile o Balé Gisele, que contratamos a Ana Botafogo, não era absolutamente conhecida no Brasil, tinha recém-chegado de Paris. Contratamos a Aninha e montamos esse Balé Gisele com Hugo de la Valle e a Ana Maria,
a grande bailarina do Teatro Guaíra também. Nessa hora, o espetáculo estreou aqui. O curioso é que nós distribuíamos 600 convites por dia para o Guairão. E é uma semana de espetáculos do Balé Gisele, né? Nós tínhamos à noite 240, 250, quando muito, 300 pessoas na plateia, entre pagos e aqueles 600 convites distribuídos. Fazer o quê? Santo da casa não faz milagre, vamos lá, né? Aí eu falei para o Maurício, pô, nós precisávamos levar esse balé para fora, é muito bonito, é um trabalho fantástico, né? Lindo mesmo. Ele, mas como que vão fazer isso? Como que vão fazer? Eu vou viajar e vou programar, vamos fazer. Ele, então tá bom. Então faz o seguinte, eu vou, para você ter mais dinheiro, sabe, para você ficar mais tranquilo, nós vamos te demitir como chefe do setor de sonoplastia e eu crio um cargo para você de coordenador de produção e promoção do corpo de baile da Fundação Teatro Guaíra. Pô, é de perder o fôlego, né? Só que o nome era bem maior que o salário, mas tudo bem, não importa, vamos lá. E criaram isso aí, e eu já na primeira semana disse, olha, faz uma carta para mim aí, me apresentando, e eu vou a Brasília, porque nós não tínhamos dinheiro para avião, para passagem aérea, para o corpo de baile viajar, não tinha nada. Fui lá, conversei no Ministério com o Maurílio, o assessor do Ney Braga. Nós precisávamos de 600 milhões na época para passagem aérea. Ele liberou, eu voltei de lá com um cheque no bolso. Foi maravilhoso. Ney Braga foi um capítulo à parte na nossa cultura paranaense, né? Ele sempre cuidou muito da gente. Bom, fizemos o espetáculo lá, como o Teatro Nacional estava em reforma, tivemos que fazer nos ginásios de esportes. E o interessante é que nós tivemos que levar daqui de Curitiba todo equipamento, todo o material. Foi um caminhão lotado com equipamento de luz, de som, de palco, de tudo. Coxias, bambolinas, tudo levamos, né? Pernas, bambolinas, tudo levamos para construir um palco dentro do ginásio de esportes. O ginásio era para 20 mil pessoas, nós fechamos a metade por causa do palco, e ficaram 10 mil disponíveis para público. 10 mil lugares, gente, pelo amor de Deus. Aí disse, bom, vamos apresentar o espetáculo. E na primeira noite foi maravilhoso, com a presença do Ney Braga, Nice Braga, e mais assessores, a diretoria toda do Guaíra, fizemos o espetáculo lá, um sucesso. Nisso, a revista Manchete nos deu 4 páginas centrais falando do balé, linda, matéria colorida, bonita. E eu fui à Globo tentar alguma coisa com o Fantástico. E fiquei lá, esperando a Alice Maria no corredor do lado do jornalismo, das 10 horas da manhã às 4 da tarde, com uma lata de filme embaixo do braço, para mostrar para ela o que era o Balé Gisele. Um filme que o Dmitry Kozaniak havia feito aqui, da Tati Produções, que era a grande produtora de comerciais do Paraná. Ele filmou pra gente e eu levei essa lata de filme lá, davam, se não me engano, 16 minutos de filme do balé, que tinha 1h10, 1h15. Bom, 4 horas da tarde, a Alice Maria me atendeu. Eu fui para lá, disse, vamos lá. Ela olhou e disse, é lindo, né? Vamos fazer uma matéria no Fantástico. Isso melhorou, uma divulgação no Fantástico, meu Deus, é sucesso, né? E realmente ela colocou 3 minutos do balé no Fantástico de domingo, que foi um espetáculo. Aí fizemos uma temporada no Teatro João Caetano, 1.500 lugares. Olha, gente, vocês não acreditam, eu ficava impressionado, eu sorria de orelha a orelha, porque eu nunca vi tanta gente enfiando a mão pela janelinha assim, eu quero um ingresso, e eu ficava apavorado. Pô. Nós distribuímos 600 convites em Curitiba e ninguém ia.
E lá o pessoal forçando a barra, não, mas não tem mais lugares. Não, mas eu fico em pé lá atrás. Assim. E nos últimos espetáculos foi assim, com 100 e poucas pessoas em pé, nos corredores e ali. Né? Foi fantástico. São Paulo foi bem também, em Porto Alegre foi maravilhoso, no Teatro da Universidade, da Reitoria. E vários espetáculos assim fizemos. Depois fizemos o balé também em várias em várias cidades do interior do Paraná. Nunca havia sido levado um espetáculo de balé grande, como era o Gisele, com 60 pessoas, para o interior. Levavam-se produções pequenas, 8, 10, 12 bailarinos, né? Espetáculos de teatro com 4, 5, 6 atores, mas com 60, nada. Né? Aí levamos Irati, levamos Ponta Grossa, levamos em Jacarezinho, em Cornélio Procópio, e várias cidades que nós visitamos. Foram experiências assim gratificantes, porque nós pedíamos trabalhos para os alunos que iam assistir, e o que mais me chamou a atenção é que pessoas que nunca viram um espetáculo de dança, porque balé é meio complicado, né? Ou você gosta ou você não gosta. Ou você entende ou você vê e gosta, ou não gosta, né? Mas você levar para um público escolar, do primeiro grau, um balé e pedir que eles façam um trabalho sobre isso, era um risco, né? E realmente, né, levamos alguns bofetões engraçadíssimos, né? Tinha uma droga, não gostei, não sei o quê. Mas a grande maioria exprimia sua opinião. Né? Alguns achavam o primeiro ato muito bonito, muito alegre, muito divertido, e realmente era. E o segundo, com as Willis lá, com a morte, com aquela coisa toda, era bem mais triste, mais sombrio. Você gostou do primeiro ato, não gostou do segundo. Tudo bem, são opiniões que eram importantes. E assim foi. E em 80 eu larguei o Teatro Guaíra, com a saída do Maurício Távora. Eu não tinha mais nada que fazer lá, não tinha nem sala, me tiraram a sala. Né? Eu fiquei um ano quase perambulando pelos corredores, recebendo salários. É uma outra história que não vale a pena ser contada, que estávamos numa briga pessoal com um diretorzinho sem vergonha lá, mas tinha poderes ele, né? Então ele me deixou um ano encostado lá, recebendo salário, mas sem nada que fazer. Aí uma hora eu olhei e disse, eu não quero mais brincar disso, e vou embora. E fui embora. Aí eu trabalhei um ano no Mobral, com uma unidade móvel chamada Mobralteca. Na época, o Sali Volokita era o diretor-presidente do Mobral no Paraná. Depois disso, na realidade, eu passei, disse, eu vou trabalhar por conta. Voltei à minha antiga profissão, comprei umas câmeras e fui trabalhar como cinegrafista, onde estou até hoje. Gosto muito do que faço com prazer e me dedico, na verdade, muito mais ao meu site, né? Esse site do Rádio do Paraná, que na verdade é o rádio e a televisão do Paraná, onde eu trabalho seguramente de 12 a 14 horas diariamente, de domingo a domingo, para colocar todo dia no ar alguma coisinha diferente. Um currículo novo, um depoimento novo, e assim somando, quer dizer, reunindo. O que eu acho mais importante nesse site é justamente que essas pessoas contem as suas vivências, como o Ribas faz aqui. Eu estou contando a minha história e lá elas contam as histórias deles também. E, aliás, muitos dos depoimentos que o Ribas gravou, ele gentilmente repassou para a gente também, estão todos lá no site do Rádio do Paraná. Eu acho que seria isso.